Olha o óculos, tá, amados? Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Eu vim dar 2 testemunhos, é bem rápido. Foi coisas que aconteceram muito recentemente, ontem, que eu já tinha uma ideia, só que ontem aconteceu algo que pode ter decidido uma vida de uma pessoa, né? Esse meu primeiro testemunho foi algo que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida. Sempre é fácil a gente falar sobre Jesus para pessoas que já creem nele, para pessoas que a gente convive, que a gente já conhece. Porém, quando chega para falar para alguém que não conhece Jesus, para alguém que está muito afastado, para que você nunca viu na sua vida, é meio complicado. Estava eu voltando da escola ou de algum curso que eu faço à tarde e não tinha comida em casa, né? Aí eu passei naquele McDonald's, comi o hambúrguer, né? A gente merece algum dia comer algo fora da dieta. E eu fui lá e tinha 2 garotos e um homem que estava vendendo umas artes. Eu fui lá, estava com dinheiro contado, que está difícil as coisas, né? Tem que economizar. E me pediram um combo, só que eu não tinha dinheiro para dar. Depois outros rapazes deram comida para eles, né? Graças a Deus. E o outro me pediu um refil. Eu confesso, eu sempre fiquei muito incomodado com pessoas que me pediam coisa na rua, porque eu já fui ameaçado uma vez por não ter dinheiro e me ameaçaram. E eu fiquei muito recuado por causa disso. Pedi para a viagem, que ia comer em casa, queria descansar, né? Nada bom que não agora a nossa casa. E eu olhei para o refil, aí eu olhei para o cara, olhei para o refil de novo. Aí eu falei, bebo água em casa, né? O cara precisa, então vamos fazer uma boa ação. Fui lá, entreguei o refil para ele, ele agradeceu. Quando eu ia embora, o bicho me chama e fala, não, deixa eu te mostrar aqui minhas artes que ele estava vendendo. E eu falei, tá bom, vamos ver então. Ele estava começando a explicar, falou das artes que ele fazia, até que ele citou Deus, né, falando que Deus deu o talento para ele, e eu não sei o que deu ali na hora, viu? Eu perguntei, cara, tu acredita em Deus? Tipo, acredita em Deus mesmo? Ele falou assim, cara, eu acredito, só que eu estou muito afastado. Eu acabei entrando no mundo, eu queria sair, só que eu não consigo sair, e a gente começou a trocar papo ali, e falar sobre Deus, até que eu perguntei se eu podia orar por ele, né? Acabei orando por ele ali na frente dentro do McDonald's, todo mundo olhando, curioso, uns indo, outros cabeça baixada, mas eu trouxe 2 capítulos aqui que eu gosto muito de usar a Bíblia, que está em Mateus 24:14, né? Que fala, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. E também temos em Atos, né, que em Atos 1:8 diz, no entanto recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu levei em consideração que nunca se acovarde em falar a palavra de Cristo. Seja o instrumento de Deus, seja o instrumento deles, nunca se acovarde e nunca tenha medo de falar. Não importa onde você esteja, não importa as pessoas, pode ser que as pessoas podem odiar a Deus, pode ser que essas pessoas podem falar mal de Jesus, mas nunca se acovarde em falar, porque lembra, se nós temos vergonha de Deus, Deus também terá vergonha da gente, e não vai conhecer a gente quando chegar no céu. O meu segundo testemunho foi algo que foi muito surpreendente e eu não estava esperando. Começou tudo por causa de uma brincadeira. Estava eu ontem, num passeio de escola, né, estava um sol que só Jesus na causa mesmo, tá? O meu amigo, Leonardo, gostaria depois de orar por ele, ele acabou passando mal nesse passeio, só que ele não falou. Ele falou, a gente perguntou, ele estava meio ruinzinho, ele perguntou, você está bem? Ele falou, não, cara, eu só estou passando mal, mas só uma tontura, segundo ele. Eu cheguei em casa, depois passei umas 14 horas, e eu fui mandar uma mensagem para ele, porque eu estou pegando muito sol, eu estou com 2 cores, estou vermelho aqui, eu estou branco aqui. Fui mandar uma foto do meu ombro, zoando, tal, e ele me manda um áudio, parecendo que estava morrendo. Parecendo que estava morrendo mesmo, ele não estava conseguindo falar, ele não estava conseguindo se expressar direito. E eu perguntei se ele estava bem, ele mandou outro áudio, parecia que estava muito mal mesmo, que parecia que ele ia morrer. E os pais dele estavam trabalhando, e ele não tinha como hospital, bateu a porta dos vizinhos, os vizinhos não atendiam, e estava sem dinheiro para o Uber.
ele estava esperando o preço do Uber cair para poder ir para o hospital. Aí foi quando eu falei, cara, me passa o Pix, por favor. Ele falou, não, cara, não precisa. Eu falei, passa o Pix. Passei o Pix, dei R$20, ele conseguiu chegar no hospital. Ele chegou no hospital, pisou no degrau e desmaiou. Graças a Deus, tinha pessoas ali para ajudá-lo, com cadeira de rodas, e conseguiram chegar. Ele chegou no hospital com 38,2 de febre. Ele está com 25 mil leucócitos, ou seja, os glóbulos brancos dele estão muito elevados, estão acima do normal. Então, ele está na UTI, agora não descobriram o que ele tem ainda, suspeitam de uma infecção, até onde eu sei. Né? Ele teve um ataque de ansiedade também, porque ele estava sozinho em casa, e isso acabou piorando a situação dele. E eu gostaria de orar por ele, que está ali naquela UTI, e desejo que todos também orem comigo pela vida dele. Senhor Deus, meu Pai, Criador de todo o céu e de toda a terra, Deus, eu peço que visite, Senhor, todos os hospitais deste país. Visite, Senhor, cada pessoa enferma, cada pessoa, Deus, que passa com alguma dificuldade. Eu oro para o meu amigo Leonardo, Deus, que os médicos descubram os mais rápidos possíveis que doença ele tem, e que o Senhor desça naquele hospital, Senhor, e possa prover a cura, Deus. Que ele possa ver, através disso, uma experiência, para poder se aproximar mais do Senhor, Pai. O Senhor é o Deus dos milagres. O Senhor não deixou de operar milagres, as pessoas que deixaram de acreditar, Deus. No nome de Jesus, eu lhe peço que cure meu amigo, que o Senhor abençoe ele e a família dele, e todos aqueles que sofrem com algum tipo de doença ou enfermidade possam ser curados em fé do Senhor, que é o nosso único Senhor Salvador. E também lhe peço que as pessoas nunca se acovardem de espalhar a palavra do Senhor, que sejam instrumentos e que seu Espírito Santo desça nessa terra, e quando chegar nos últimos dias, a sua igreja seja arrebatada. Muito obrigado. E em nome de Jesus, amém.